Bom, pessoal, vamos então começar a nossa aula 13. A partir de agora, a gente vai entrar na última parte do conteúdo da disciplina de probabilidade estatística, que se refere à parte de inferência estatística. Então, até agora, o que a gente havia feito era calcular principalmente na primeira parte do curso, né, que a gente calculava aquelas medidas resumo e tentava tirar alguma conclusão usando média, mediana, moda, correlação, etc. A partir de agora, pessoal, o que a gente vai fazer é, baseado em algumas medidas que a gente pode, né, obter aí, a gente vai tentar tirar conclusões sobre a população, ou seja, vamos usar amostras para tirar conclusões sobre parâmetros da nossa população, ok? Bom, o primeiro conceito aí que a gente utiliza é o de amostra aleatória. Beleza, pessoal, o que é uma amostra aleatória? Bom, vamos supor o seguinte, vamos supor que a gente esteja interessado numa determinada medida. Exemplo, vamos voltar àqueles exemplos lá do início. Vamos supor que a gente esteja estudando a altura dos alunos da PUC Campinas, tá? E aí, para a gente tirar alguma conclusão sobre essa variável, que é a altura dos alunos da PUC Campinas, eu vou coletar algumas amostras. Então, eu vou na turma de vocês e coleto a altura de 10 alunos da turma de vocês. Depois vou numa turma de engenharia civil e coleto 8 alturas daqueles alunos. Depois eu vou numa outra turma, sei lá, da matemática e coleto mais, sei lá, 15 alturas daqueles alunos, ok? Pego essas três variáveis, então observem que a turma de engenharia química vai me dar uma variável, que é a variável altura dos alunos da engenharia química. Peguei outra variável que é lá da civil e uma outra variável que é da matemática. Se eu considerar essas três variáveis, então, e cada uma dessas variáveis for uma variável aleatória independente, baseado naquilo lá que a gente já havia estudado sobre variáveis aleatórias, e todos esses xis tiverem a mesma distribuição de probabilidade, então a gente diz que x1, x2, x3 é uma amostra aleatória de tamanho n, ok? E aí, o que a gente faz, ou seja, o objetivo desse estudo é usar essas três variáveis, que é a altura da engenharia química, da engenharia civil e da matemática, para concluir sobre um parâmetro que é a altura dos alunos da PUC Campinas toda, ok? Então, observem que agora a gente está trabalhando com mais do que uma variável ao mesmo tempo, mas se referindo ao mesmo problema, nesse caso, a altura dos alunos da PUC, ok? E como eu já falei, a finalidade principal é obter uma amostra aleatória, é obter informação sobre os parâmetros desconhecidos da população. Nesse caso do exemplo que eu citei para vocês, da altura dos alunos da PUC, correto? Bom, outros dois conceitos aí que podem aparecer no estudo de inferência estatística, né? Que é o seguinte, o que significa uma estatística? Olha, uma estatística é qualquer função das observações em uma amostra aleatória. Exemplo, quero estudar a média das alturas. A média das alturas é uma estatística. Exemplo, quero estudar a variância das alturas, como que elas variam.
isso também é uma estatística. Então, qualquer função dos dados que foram coletados, ele vai ser uma estatística. Ok, um outro conceito. O que é uma distribuição amostral? Olha, uma distribuição de probabilidade de uma estatística é chamada uma distribuição amostral. Ou seja, exemplo, vou voltar no caso anterior. Eu tinha lá a variável que era as alturas dos alunos. O que eu faço? Eu estou interessado em estudar a estatística média. Então, eu vou lá na turma da engenharia química e encontro a média daquelas alturas que eu coletei. Depois, eu pego a segunda variável, que era da engenharia civil, e calculo a média daqueles valores. Vou lá na matemática, calculo a média daquelas alturas. Observe que eu encontrei agora uma nova variável cujos possíveis resultados é a média de cada uma daquelas variáveis. Bom, se eu considerar a distribuição de probabilidade dessa média, é porque eu tenho uma distribuição amostral, ok? Então, a distribuição amostral é uma distribuição de probabilidades de uma estatística. Bom, pessoal, nessa parte do conteúdo existe um teorema que ele é um teorema-chave para o que a gente vai fazer aí na sequência, tá? Esse teorema é chamado Teorema do Limite Central. Em alguns livros é denotado como Teorema Central do Limite. Enfim, tanto faz, né, o nome. Bom, o que diz esse teorema? Diz o seguinte, olha, se eu tiver uma amostra aleatória de tamanho n, dada por x1, x2, xn, retirada de uma população que tem média μ e que tem variância sigma ao quadrado, e se o n for suficientemente grande, ou seja, se eu tiver n maior ou igual a 30, então a variável dada por z, que é dado por x barra menos o μ dividido por sigma dividido por raiz de n, tem distribuição normal padrão, onde x barra é a média da amostra. Ou seja, o que a gente acabou de ver no slide anterior? Que se a população fosse normal, então a distribuição amostral da média também seria normal. Beleza, esse resultado vai mais além. Ele nos fala o seguinte, que se eu tiver uma distribuição não necessariamente normal, ou seja, não preciso da condição que a população seja normal. Basta que o n seja um número maior do que 30. Se isso acontecer, então eu posso pegar a variável z, que é basicamente a normalização, a padronização, da variável, que essa variável c vai ser normal, e como ela já está padronizada, vai ser normal padrão, tá? Pode parecer um pouco confuso, mas é mais simples do que a gente imagina. Olha um exemplo aqui na sequência. Olha, nos diz o seguinte exemplo. Uma companhia eletrônica fabrica resistores que têm uma resistência média de 100 ohms e um desvio padrão de 10 ohms. A distribuição de resistências é normal. Encontre a probabilidade de uma amostra aleatória de n igual a 25 resistores ter uma resistência média menor que 95 ohms. Bom, vamos por partes, pessoal. O que foi dado aí? Ele falou o seguinte, olha, a companhia fabrica resistores que têm uma resistência média de 100 ohms. Bom, então essa média que foi dada é a média da população. Beleza, então ele nos deu que o μ, ou seja, a média da população é de 100. E tem um desvio padrão da população de 10.
Bom, ele disse que a distribuição de resistências é normal. Beleza, então vamos lá. A população é normal. Bom, o que ele diz então? Ele pegou uma amostra de 25 resistores. Então, ele pegou uma amostra de 25. E ele quer saber qual a probabilidade da resistência média ser menor que 95 ohms. Portanto, ele quer saber qual a probabilidade de... Vou fazer o seguinte, chamar de x barra barra, porque a resistência média ser menor que 95. Não precisa colocar duas barras. Acho que dá para entender que o x barra aí pra gente vai ser a média, né? Então, a resistência média dessa amostra ser menor que 95. Beleza, pessoal? Olha, o que a gente acabou de ver é que, bom, se a média, a população, perdão, for normal, é porque a distribuição amostral da média também é normal. Se a população não necessariamente for normal, mas o N for maior do que 30, maior ou igual a 30, então a distribuição da média também é normal, ok? Nesse caso, a gente tem o N igual a 25, ou seja, não é maior ou igual a 30. Porém, foi nos dito que a população é normal. Bom, se a população é normal, a gente já sabe que a distribuição da média vai ser normal. Portanto, pessoal, a gente consegue fazer e calcular essa probabilidade usando lá a tabela de distribuição normal. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Essa distribuição, ela não está padronizada, perdão. Como que a gente padroniza ela? Bom, é só voltar lá no outro slide. Para padronizar a variável, basta usar essa expressão aqui. X barra menos o mi dividido por sigma dividido por raiz de n. Então, nesse caso, vai ficar o seguinte. O meu x, que barra, né, que é dado por 95, eu vou transformar ele em z, que é dado por x barra menos o mi dividido por sigma dividido por raiz de n. Bom, x barra é 95, menos o mi, que é 100, o sigma, que já não me lembro quanto é, peraí, é 10, e o meu n, que é raiz de... Desculpa, meu n é 25, então vai ficar a raiz de 25. Bom, vamos ver quanto que vai dar essa conta. Eu vou ter menos 5 dividido por 10 dividido por 5, que dá 2. Portanto, aqui eu vou ter o número, escrever aqui embaixo, menos 2,5. Beleza, pessoal? Bom, então significa o seguinte. Essa probabilidade que eu queria calcular vai ser nos dado pela probabilidade do x ser menor que menos 2,5. Ok, vamos ver então o que isso vai gerar. Olha, eu vou ter o seguinte, vou escrever aqui embaixo. Bom, vamos fazer lá. É uma distribuição normal. Se é uma distribuição normal, o gráfico dela tem esse formato de sino. Como eu quero menor que menos 2,5, então eu estou nessa situação aqui. Preciso calcular essa área. Só lembrando lá o que a gente já havia feito sobre distribuição normal. Olha, a gente sabe que se a gente pegar de menos infinito até o zero, ou seja, toda essa parte aqui, isso vai dar metade da distribuição. Portanto, isso vai ser 0,5. Mas eu não quero tudo isso, eu só quero aquela parte em azul. O que eu vou fazer? Vou tirar essa parte aqui que eu estou pintando em amarelo. Então, vai ser isso, menos a probabilidade de o z, né, está entre 0 e
2,5, porque a gente sabe que pode pegar isso como sendo a parte positiva. Beleza, pessoal? Preciso, então, olhar lá na tabela normal para descobrir essa probabilidade aqui e a gente finalizar o exercício. Bom, pessoal, vou abrir então a tabela. Ó, tenho aqui a tabela de distribuição normal, tá carregando aí pra gente. Tá, então vou procurar lá o z igual a 2,5. 2,5 tá aqui, né? Acho que eu não vou conseguir escrever, mas eu tenho aí 2,5. 2,5 vai ser 0,49379. Ok, voltando então lá para o nosso exercício, a gente vai ter 0,5 menos 0,49379. Subtraindo então esses valores, eu vou chegar que essa probabilidade é 0,00621 aí aproximadamente. Isso mesmo. Bom, portanto, a gente tem aí uma probabilidade bem baixa de que a média desse problema seja menor do que o 95. Tá, uma dúvida que pode aparecer. Por que esse exercício eu não poderia simplesmente calcular a variável direto? Ou seja, colocar lá x menor do que 95 ao invés de x barra menor do que 95. Porque ele pediu que ele quer a probabilidade de uma amostra de 25 resistores ter uma resistência média menor do que 95 ohms. É exatamente essa palavra que vai diferenciar do que a gente estava fazendo anteriormente, tá? Então, precisamos tomar esse cuidado. Bom, pessoal, um outro resultado, e é o último resultado aqui dessa aula 13, né? É o seguinte. Beleza, vimos o que fazer quando a gente está trabalhando com uma média, né? A gente tem interesse em uma determinada média. E se a gente tiver interesse em trabalhar com distribuição amostral da diferença nas médias da amostra? E vocês vão entender bem claro no exemplo por que isso é importante, tá? Que tipos de problemas que isso aparece. Bom, se a gente tiver duas populações que são independentes, essas populações têm média, respectivamente, dada por μ1 e μ2, variância dada por σ1 ao quadrado e σ2 ao quadrado, e eu tomar duas amostras aleatórias, onde a primeira tem média x1 barra, a segunda tem média x2 barra. Então, a diferença entre essas duas populações, ela é aproximadamente normal se aplicadas as condições do teorema central do limite, ou seja, se o n for maior ou igual a 30, tanto n1 quanto n2, tá, pessoal? Então, se n1 e n2 forem maior do que 30, a gente vai ter que a distribuição amostral da diferença entre essas duas médias, ela é normal e essa variável z é normal padrão, ok? Bom, se o caso das duas populações elas já forem normais, então a distribuição z ela é de cara normal padrão, não precisando ter a condição de n1 e n2 ser maior ou igual a 30. Beleza, vou fazer um exemplo aqui com vocês. Bom, o exemplo diz o seguinte: a vida efetiva de um componente usado em motor de turbina de avião a jato é uma variável aleatória com média de 5.000 horas e desvio padrão de 40 horas. A distribuição da vida efetiva é razoavelmente próxima da distribuição normal. Quando acontece isso, pessoal, a gente considera que é distribuição normal, tá?
O fabricante do motor introduz uma melhoria no processo de fabricação para esse componente, que aumenta a vida média para 5.050 horas e diminui o desvio padrão para 30 horas. Suponha que uma amostra aleatória de 16 componentes seja selecionada do processo antigo e uma amostra aleatória de 25 componentes seja selecionada do processo melhorado. Qual é a probabilidade de que a diferença nas duas médias amostrais seja no mínimo de 25 horas? Suponha que o processo antigo e o melhorado possam ser considerados como populações independentes. Pessoal, essa é uma situação típica que é interessante da gente estudar a diferença das distribuições amostrais. Por que é interessante? Pessoal, sempre que a gente quiser comparar duas situações para verificar qual é a melhor, etc., uma forma de se fazer isso é estudar qual é a diferença entre as duas. Porque se a diferença for pequena, é que provavelmente nessa situação não houve aí muita melhoria no processo aí que eles de fato queriam melhorar, né? Então, pessoal, a gente vai perceber mais para frente, estudando outras coisas, que sempre que a gente quiser comparar qual de duas situações é melhor, uma possibilidade é usar a diferença entre aquelas duas situações. Bom, voltando aqui para o exercício então. A gente tem um caso em que a população é normal. Beleza, então, a gente tem uma situação onde população é normal. Então vou até colocar aqui, população normal. A primeira variável, ele nos diz o seguinte, olha, a média da vida efetiva desse componente é de 5.000 horas e o desvio padrão é de 40 horas. Portanto, lá na primeira situação, vou colocar aqui, situação 1, a média da população era de 5.000. E o desvio padrão dessa população, vou colocar 1, né, é de 40 horas. Beleza. Houve, então, lá uma melhoria, né, ou pelo menos acredita-se que no processo de fabricação desse componente, e isso nos resultou numa segunda situação. Onde? Então, situação 2. A média da população passou a ser 5.050. E o desvio padrão da população passou a ser 30 horas. O que ele quer estudar, pessoal? Ele quer o seguinte. Ele tomou, então, uma amostra de 16 componentes da primeira situação. Então, 16 componentes lá do primeiro processo e tomou uma amostra de 25 componentes do processo melhorado, ou seja, da situação 2. E ele quer saber se a probabilidade da diferença das médias amostrais ser de no mínimo 25 horas. Ou seja, qual é a probabilidade que houve uma melhora de pelo menos, né, de 25 horas aí nesse processo. Então, o que ele quer saber é a probabilidade de que a diferença seja maior do que 25. Maior ou igual, tanto faz quando a gente está trabalhando com distribuições normais. Não sei se vocês se lembram disso. Ou seja, pessoal, traduzindo, o que o problema quer saber é se essa melhoria no processo trouxe uma melhoria da vida útil de pelo menos 25 horas a mais, correto? Beleza, vamos ver então. Beleza, vamos ver então como que a gente faz isso.
Aqui é x2 menos x barra. Bom, o que a gente viu no teorema anterior, pessoal, era o seguinte. Se eu estou estudando a diferença entre duas médias, eu posso usar essa expressão aqui para padronizar a minha variável. Tá, então eu vou ter o seguinte. Como x2 barra menos x1 barra não é padronizado, eu posso calcular um z que é dado por x2 barra menos x1 barra menos a média 2 menos a média 1 da população dividido por, deixa eu pegar lá para não cometer nenhum erro, tá, a raiz quadrada de sigma 2 ao quadrado dividido por n mais sigma 1 ao quadrado dividido por n. E tudo dentro da raiz quadrada. Acho que é isso mesmo. Deixa eu olhar lá. É isso mesmo. Dividido por n1, n2 aqui e aqui n1. Beleza, vamos então fazer essa conta. Olha, o x2 barra menos x1 barra é exatamente 25 que eu estou querendo calcular. Então, vai ser 25 menos Mi2 menos Mi1. Bom, Mi2 é 5.050, menos Mi1 que é 5.000, vai dar 50. Dividido por a raiz de sigma 2 é 30 ao quadrado, dividido por N2 que é 25, isso vai nos dar 36. Mais sigma 1, que é 40 ao quadrado, dividido por N1, que é 16, isso vai nos dar 100. Conclusão, fazendo essa continha, a gente vai ter 25 menos 50 dividido por raiz de 136, isso vai nos dar aproximadamente menos 2,14. Beleza, pessoal? Então, o 25 ali vai ser mudado pela probabilidade de x2 barra menos x1 barra ser maior que menos 2,14. Bom, o que eu tenho que fazer para terminar o exercício? Olhar esse valor lá na tabela. Beleza, pessoal? Então, a gente vai ter o seguinte. Bom, então, vou reescrever aqui nesse slide em branco. Eu quero calcular a probabilidade do z ser maior que menos 2,14. Beleza, pessoal? Vamos olhar lá para a distribuição normal. Eu quero que seja maior que menos 2,14. Portanto, quero calcular essa área aqui em vermelho. Só lembrando que isso vai ser o correspondente a pegar metade da distribuição normal, que é esse camarada aqui, que a gente sabe que isso vale meio, mais essa parte que eu estou pintando aqui em verde, que é a probabilidade do z estar entre 0 e 2,14. Bom, vamos olhar de novo lá na tabela normal, então. Deixa eu abrir aqui ela, 2,14. Opa, tá carregando. 2,14 vai dar 2,1. Opa, 2,1, 2,14 é 0,48. 382. Tá, então vou voltar lá. A gente vai ter, portanto, tá travando aqui, pessoal. Vamos ter, portanto, 0,5 mais 0,48382. Adicionando os dois, a gente vai ter que essa probabilidade que a gente estava procurando é 0,98385. E assim a gente finaliza o exercício.